Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós acabamos de dar início à leitura da carta de Paulo aos Romanos e eu quero dizer, eu não gosto de falar sobre costumes. Jamais gostei, porque costumes são passageiros. Cada geração tem lá seus altos e baixos em relação a determinados tipos de comportamento. E isso não são os fatores determinantes, né, da índole ou da verdade do Evangelho de Jesus Cristo ou daquela sociedade naquele momento específico. Então não é minha intenção ofender a liberdade de ser e de existir de qualquer pessoa. É apenas chamar a atenção para o fato de que princípios que devem orientar a vida dos religiosos não só podem, como estão sendo manipulados por homens e mulheres com alguma representatividade religiosa, que se apresentam como liderança, não sei, porque nós não elegemos esses líderes também, né? Eles se apresentam aí como liderança ou como representantes muito além das suas denominações ou das pessoas diretamente a ele relacionadas. E há pessoas sim que estão manipulando a verdade de Deus em prol de ideologias fantasiosas, de ideologias altamente perigosas que redundam em morte, em sofrimento, em perseguição, tá? E a igreja cristã já foi manipulada no passado, já tentou manipular também homens semelhantes, né? A igreja tem esse histórico de tentar se envolver indevidamente na política, tentar dominar o ambiente político, também tentar ditar as regras além da sua esfera de atuação. E se você procurar pela história, você verá que sempre deu errado, sempre, ao invés de criar pontes para a comunicação do Evangelho, criou ódio e aversão a toda e qualquer expressão de fé. Então a minha preocupação é essa, que as pessoas estejam aderindo a experimentos fracassados, né? A ideias fáceis, a ideologias cegas, né? A homens e mulheres que também estão sendo enganados, porque foram seduzidos por Satanás. Marcos, são líderes religiosos. É que você não conhece Satanás, você não sabe como ele pode manipular a vida, principalmente de pessoas que estão na liderança, que são expoentes, né? Essas pessoas deviam ser melhor protegidas, orientadas e nunca abrir mão de supervisão e de prestação de contas, né? O que você pode perceber na vida desses indivíduos é que eles estão num momento em que eles não prestam contas a ninguém. Eles ficaram surdos, cegos, né? Obcecados pelo poder, né? Obcecados por uma vitória passageira no mundo político, religioso, ideológico. E eles não ouvem repreensão alguma e fatalmente acabam perdendo a comunhão com o Espírito Santo no sentido de expressarem em suas vidas a graça salvadora, a maravilha do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, para deixar bastante claro que quando falamos aqui da justiça de Deus, da ira de Deus a ser derramada sobre a humanidade, não é uma questão de religioso salvo, não religioso condenado. Não. O apóstolo Paulo aqui, ele fala que a justiça de Deus, ela é para toda a humanidade, absolutamente toda a humanidade. No capítulo 2 ele inicia falando assim: portanto, és indesculpável ao homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas pratica exatamente as mesmas atitudes. Ele está falando aqui da religiosidade, ele está falando aqui do religioso. Ele está falando do ambiente por ele fartamente conhecido, do ambiente judeu aqui. E ele apresenta aqui uma crítica severa. Ele fala: ora, no 17, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído na lei,
Tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem a lei, na lei, porque tem na lei a expressão maior do conhecimento da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhe roubas os templos? Tu que te orgulhas da lei, desonras a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os povos. Porquanto, aí ele vai falar aqui do ambiente religioso específico dos judeus, que tinham com as suas práticas, com os seus costumes. Ele fala aqui da circuncisão, não estamos condenando o ato em si da circuncisão, mas Paulo descreve que a religiosidade e a superficialidade, né, a satisfação por ter nascido naquele ambiente, naquela cultura, naquela descendência, ele vai deixar claro que isso não é vantagem nenhuma, tá? Porquanto a circuncisão tem valor se observares a lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são... Aí ele vai descrevendo aqui, ele fala, portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Verdadeiro judeu é quem o é interiormente. E a circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes o louvor não provém de homens, mas de Deus. Ele está falando aqui da religiosidade, da superficialidade da vida de pessoas religiosas que haviam se tornado, na visão do apóstolo Paulo, da qual nós não discordamos, arrogantes, presunçosas, acreditando que o destino deles era diferente do destino das pessoas com as quais eles viviam, pessoas essas que eles desprezavam, né, pela sua cultura religiosa. Se tem um grupo de religiosos que Jesus nunca poupou, foi o grupo chamado de fariseus. Os fariseus não eram o único grupo, o único partido que existia em Israel naqueles dias. Mas o farisaísmo foi um grupo que chegou perto, que estabeleceu, a proposta deles não era uma proposta ruim. A proposta dos fariseus era explicar a lei e adaptar a observância da lei dentro do ambiente multicultural que Israel, especialmente Jerusalém, vivia naqueles dias. Como ser um judeu confesso e fiel a Deus num ambiente de culturas diversas, de um choque cultural muito intenso, tá? Então o início deles foi muito bom, mas o início não garante absolutamente nada, né? Vai correr uma maratona, não adianta sair disparado aí 1 quilômetro, depois já está desmaiado. Então a vida é uma caminhada contínua, e Jesus nunca poupou os fariseus, né? Porque na caminhada, no processo, aí você vai falar, Marcos, você gosta de falar, né? Não, eu não gosto de falar, mas aí tem um cargo aqui no Sinédrio, o outro é elevado não sei o que, o outro é não sei o que. Aí eles se tornaram o partido dos justos, né? Dos santos, né? Desprezavam essa plebe que nada conhece. Eles que começaram querendo salvar, né? Querendo mostrar a verdade, querendo conduzir a obediência a Deus do modo correto, do modo adequado. Mas com o passar do tempo, não só eles, muitos outros grupos religiosos, né? E não só os fariseus, né? Vamos falar dos nossos fariseus, né? Vamos falar dos nossos movimentos de santidade, movimentos de pureza, movimentos de renovação, movimentos
espiritualistas, pegar a igreja cristã, pegar as igrejas evangélicas ou protestantes, nunca faltaram movimentos, né? Sempre tem um movimento, alguém sempre, não, mas precisamos de mais, porque Deus é mais, Deus tem mais, vamos transformar, todo começo é bom, aí depois se torna mais do mesmo, né? Não justifica, é o que eu sempre falo, as divisões, as cisões. Se você der tempo ao tempo, colocar a verdade, você acaba descobrindo que muitas vezes há muito de ego nessas cisões, né? Eu não admito, eu não aceito, né? Como eu também disse, é difícil você, por exemplo, se aprender ou comungar com uma pessoa que você não respeita, né? Se não há o respeito, tem que haver realmente um afastar-se, né? Nós não podemos ficar impondo o nosso eu ao outro, né? A nossa vontade ao outro, mas também não podemos nos submeter aos caprichos arrogantes e presunçosos de quem quer que seja. Aprender a verdade, viver a verdade, comungar em Cristo é uma coisa, agora tolerar o absurdo, aí há limites, e cada um sabe qual é o seu limite, até que ponto pode ou deve ir, tá? Mas continuando aqui em Romanos, o apóstolo Paulo deixa claro, deixa evidente que a ira de Deus, no aspecto justiça, ela é tão intensa para o religioso quanto o não religioso, principalmente quando aquele que professa, né, a verdade, não se submete à verdade por ele professada, para que esta verdade conduza a vida dele, norteie os atos dele também. Nisso, o religioso deveria ser a mais humilde das criaturas, né? O mais humilde dos homens, por sabermos qual é a severidade de Deus, sabemos a intensidade da ira de Deus a ser derramada sobre o pecado e sobre a injustiça, e sabendo também, como homens que somos, da dificuldade que é, né, de permitir que o Espírito Santo molde a nossa vida e o nosso caráter, além da confissão, né, além da profissão religiosa, né, permitindo que o nosso viver expresse isso. É muito difícil. É difícil para todo mundo, é difícil para qualquer um. Foi difícil em todas as épocas, mas não é impossível colocar-se à disposição de Deus e viver de maneira a expressar isso. Não é impossível, é perfeitamente desejável. Não tem a tola ilusão de perfeccionismo habitando na vida cristã. Muito pelo contrário. É sabendo da nossa total inaptidão ao puritanismo e à santidade, né, que eu reconheço que precisamos sempre da graça de Deus né, e nos esforçarmos, e muito, e intensamente, e adestrarmos a nossa vida, a nossa mente, a nossa consciência, e sermos o primeiro vigia de nós mesmos. E Paulo aqui está descrevendo também um ambiente do religioso, né, em especial do judeu, e com toda certeza na igreja de Roma estavam também os judaístas lá, os judaizantes lá, o povo falando de circuncisão, e o Paulo já chuta o balde aqui. A circuncisão é aquela que é operada pelo Espírito Santo no coração, tá? Não é a pequena cirurgia lá, não. O compromisso com Deus é operado pelo Espírito no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. A exterioridade religiosa não é garantia de absolutamente nada, né? Ainda que o cristão tenha limites na sua liberdade, mas a exterioridade, ela não garante. Ela nunca garantiu e ela nunca jamais garantirá. E ele faz acusações aqui contra os religiosos no mesmo nível
que está colocada a humanidade de um modo geral. E ele está dizendo que o religioso, pelo simples fato de ser religioso, não tem garantia nenhuma. E o judeu, ele tem alguma vantagem? Não. Não diante de Deus. Mas ele descreve aqui, né, de forma breve, qual é a vantagem, que vantagem pode haver então em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Ele diz, muita em muitos sentidos. Primeiramente porque ao judeu foram confiadas as palavras, o oráculo de Deus, as profecias, a revelação. Sabendo assim, que importa se alguns não foram fiéis. Aí ele separa, né? A sociedade de Israel, o Estado que ainda existia naquela época, né? Aí ele separa dos religiosos, né? Dos que dizem servir a Deus e dos que verdadeiramente servem a Deus. Dos que aguardavam a salvação e dos que verdadeiramente aguardavam a salvação e foram alcançados. As pessoas falam, Israel fracassou. Não, não fracassou totalmente. E os apóstolos? E a multidão lá que acompanharam o Senhor até a sua ascensão? Então há um Israel que foi fiel. A palavra de Deus se cumpriu de maneira bela. Agora, como um Estado como um todo, não. Ele fala, sendo assim, que importa se algum desses judeus forem infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Irmãos, a dificuldade minha, a dificuldade sua, o fracasso de alguns dos nossos, o comportamento de alguns que se dizem líderes, contrariando a palavra de Deus, muda a verdade do Evangelho? Não. Não muda. A quem de fato nós devemos lealdade e fidelidade? A Deus ou ao homem? Porque se nós permitirmos que homens conduzam a nossa vida de acordo com a vontade e a verdade deles, e se esse conduzir, esse pastorear, esse evangelizar, esse profetizar, esse ato supostamente apostólico deles estiver contrariando a palavra de Deus, e se você vai na dele, você está abandonando quem? Porque quando nós gritamos por liberdade de fé, não estou falando que cada homem é uma igreja, mas cada homem é uma consciência. A nossa responsabilidade é com quem? É diante de quem? É de Deus e Cristo. Devemos obedecer esses homens no que diz respeito à verdade do Evangelho. Mas se eles estão mostrando um caminho diferente, nós temos algum compromisso verdadeiro com isso? Tá. Cargo na igreja? É isso? Uma posição mais confortável no ministério? Quem sabe aí você está pensando em fazer dedicar algum tempo, ganha 2 anos aí na administração, sem se preocupar muito com meio expediente aí, salário integral, é isso? É isso? Ah, mas eu tenho contratos, eu tenho acordos, eu tenho parceria, então não tem nada a ver com a verdade do Evangelho, não tem nada a ver com a verdade da fé, não tem nada relacionado com o que diz a palavra de Deus e o nosso destino eterno. Está se tratando de questões mundanas e temporais, que passarão. E daqui a 4 anos, você vai para onde? Vai seguir a quem? Porque se você pegar os palanques nos últimos 20 anos, você encontrará todos eles apertando a mão de todos os poderosos e poderosas aí, fazendo o mesmo discurso, levantando as mesmas questões, ocupando os mesmos espaços.
E a igreja? Que lucro a igreja teve com isso? Eu não falo lucro financeiro. Em que a igreja de Cristo, vamos falar aqui do que nos cabe falar, a igreja evangélica, em que ela se tornou mais respeitada pelo mundo? Porque até um tempo as pessoas até tinham posições assim excêntricas, tal, mas havia uma certa reverência ali. Não, tudo bem, eu sei que você não participa disso, tal, né? Todos sabiam. A visão hoje é oposta, né? A visão hoje é de que a igreja é pior em algumas práticas do que aqueles que sequer têm religião. As pessoas estão preocupadas com alguns movimentos aí, e já faz tempo que os religiosos estão preocupados com um movimento que tem crescido no mundo, que é o tal do ateísmo. Pessoas que decidem moldar a sua vida em função de uma negação de Deus. Não há Deus, não há verdades de Deus, não há revelação de Deus. E tem crescido muito rapidamente. E a igreja? Por isso que eu falo, quando você se ocupa de questões mundanas e passageiras e abandona o caminho proposto por Deus, aceitando e acreditando o caminho rápido, é rápido, né? O caminho rápido, a resposta rápida, cria impacto, cria movimentação, você divide, quem está comigo, quem não está comigo. Se você não está comigo, então você é comunista, não, você é isso, não, você é do diabo. Para. A palavra de Deus declara que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você pega aqui Apocalipse, você pega aqui as cartas dos apóstolos, você pega Judas, Pedro, e todos eles são unânimes em declarar que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, professando tudo menos Cristo. Professando tudo menos Cristo. A igreja não precisa de mais dinheiro. A igreja precisa se submeter ao seu Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa encontrar o seu lugar em Cristo, para que as pessoas que procuram a igreja sejam abençoadas, sendo conduzidas a Cristo. Não no facão, não na ameaça, não na exploração. Isso porque nós nem vamos falar, né, das pessoas que procuraram ajuda e foram massacradas, tiveram suas vidas expostas ou foram abusadas, né? Os relatos de abuso daquele que necessita, né? Veja o disparate. É o que Paulo está falando aqui. O sujeito tem o discurso pronto, é tudo muito bonitinho, né? Mas colocar a vida em função do que se declara é um desafio imenso. É um desafio para todos. É um desafio para hoje. É um desafio para hoje. Confiarmos na palavra de Deus e não nos nossos pensamentos, não nos nossos sentimentos ou nas nossas emoções. E Paulo continua falando aqui da questão da religiosidade, ele vem do ser humano. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Ele fala de ser religioso, de ser judeu. Podemos transportar para nós também, em sermos cristãos declaradamente, né? Fala, não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. O mesmo pecado, a mesma condição de pecaminosidade que invadiu as estruturas da sociedade humana, da civilização humana, que ele apresenta aqui no início de Romanos, ele fala que tudo que ele declarou aqui condenável foi também encontrado entre os judeus. Absolutamente tudo. Aqui, ó. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda,
ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como túmulos abertos, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ó. A mesma condição encontrada no ambiente grego, no ambiente gentil, no ambiente não religioso judaico, estava lá também, entre os judeus. A mesma descrição de tomada de poder pela arrogância, pela mentira, a mesma declaração de que pessoas estavam usurpando o poder pela manipulação da verdade, também entre os judeus. Também entre a nação que devia espelhar o amor de Deus pela humanidade. Devia ser um espelho. Não foi. Já que nós ocupamos o terreno retratado por Israel, eu entendo que nessa identificação a igreja também se condena, porque absolutamente todos os pecados que se condenam no mundo são visíveis, e muito mais visíveis hoje na igreja. Absolutamente todos. A traição, a infidelidade, o desrespeito, o desamor, o ódio, o sectarismo. O sectarismo, cara, se você não fizer parte do meu partido, você está fora. Aqui comigo é aqui, ó, é a declaração de fé, a filiação ao partido, é o dízimo para a igreja, é o dízimo do partido, é isso, é aquilo. O sectarismo, o mesmo sectarismo, a mesma separação e divisão. Usar a verdade para alcançar o poder, e tristemente, poder para o qual muitos não foram preparados, e hoje se revela que não foram preparados, não se prepararam e não pretendem se preparar. Envergonham o nome de Deus, envergonham o nome de Cristo, porque não se prepararam para estar à frente, porque não tem controle. Cai rápido na cilada, né? Cai rápido na armadilha. 2 palavras e ele já solta uma metralhadora, fica parecendo um fanático, um louco, um alucinado, só falta babar. Continua o apóstolo Paulo aqui, ó. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Está dizendo que a lei, ela é absoluta. A lei, ela é absoluta. Então você pega aqui a palavra de Deus, você, revelação por revelação, mandamento por mandamento, ordenança por ordenança, os valores são absolutos, não muda. Não é para ser usado para assustar o que está fora. Deve ser usado como referência para aquele que está dentro. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Algumas pessoas, em alguns trechos aqui, alguns chegam a ventilar a ideia, não, mas talvez seja possível salvar, porque aquele que sem lei agradou a Deus ou procurou agradar, mesmo sem lei, para. A lei tem um valor, um padrão absoluto. E essa ideia, essa observância, a lei pela lei, ela nunca teve o objetivo de salvar. O objetivo da lei é despertar a consciência da condição de pecador.
Já falei, quando eu me converti, eu me interessei muito pelo Antigo Testamento. Eu achava, não, daqui está suficiente, tá bom. Aí, à medida que eu comecei a ler e estudar, a necessidade de estudar toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. E essa palavra, lei, ela é muito forte, né? Porque ela tem o objetivo de moldar, de construir, de levar a pessoa à conclusão de que ela não está e nunca estará à altura do elevado padrão exigido por Deus de santidade. Não estamos, nunca estaremos. A lei nos joga aos pés de Cristo, a lei nos lança a misericórdia de Deus. Senhor, ser propício, tenha misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador, Senhor. Eu não sou capaz de te agradar. Mas sempre existiram aquelas pessoas que escolhem o que aparentemente é mais fácil, se exercitam naquilo, né? E se autoproclamam servos obedientes em tudo a Deus. Eu não tenho essa perspectiva, né? Porque dia a dia nós nos confrontamos com coisas em nós mesmos que nós julgávamos até ter superado. Passaram-se às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí você encontra a pessoa, a mágoa ainda estava lá, a raiva, né? A mera e simples menção do indivíduo, do sujeito, desperta em você, desencadeia em você uma reação, praticamente uma reação alérgica. É difícil vivermos em função da vontade de Deus. É difícil expressarmos o amor e o perdão de Deus nas nossas vidas. Isso é difícil. Porque moldar a nossa vida e o nosso caráter à semelhança de Cristo não é nos transformar em pessoas tolas, ingênuas ou submissas. Né? Mas há questões, sempre questões pontuais que nós devemos superar. Aí Paulo fala, contrariando essa perspectiva da legalidade, né, que condena a todos, ele diz, entretanto, nesses últimos dias se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunharam a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, portanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por isso eu não compactuo com o judaizante, né? Esse cristão que afirma que é preciso a obediência a certos princípios da lei. O apóstolo Paulo fala que a lei não foi capaz de salvar. E que a justiça de Deus para a salvação dos homens sempre se revelou de fé em fé, do início, e assim será até o fim dos tempos. A lei não é inútil, a lei de Deus, ela é uma referência. Ela é uma referência. Mas ele fala que agora se manifestou uma justiça que está acima dessa lei, que não passa pela observância à lei. Ela parte da condição de pecado que a lei declara à humanidade. A lei estabelece que a humanidade é pecadora, e dessa condição de pecadores somos resgatados pela graça salvadora em Cristo Jesus. A própria lei e os profetas testemunharam disso, de Jesus Cristo. Então, nós não somos salvos para uma vida legalista. Porque as pessoas falam a gente estávamos falando de costumes. Por exemplo, fumar hoje não é até errado, né? Você não vê mais. Quando eu era criança, você ligava a TV, os atores fumando. No cinema, as pessoas fumavam nos carros, nos ônibus, nas ruas, em tudo quanto é lugar. Hoje, foi praticamente abolido. Temos homens aí do passado, grandes homens de Deus, que fumavam, eram fumantes. Tinha lá o seu cachimbo, seu tabaco. E ninguém nem questionava naquele tempo a questão de benefício ou malefício para o pulmão. Então,
é pecado, não é a atitude mais saudável. Agora, esse legalismo bizarro, né? Eu lembro sempre de certa convenção que teve no Brasil aí, do mundo todo. Aí deu assim um certo mal-estar, porque tinha um grupo americano lá que estava procurando lá onde comprar cigarro, como não tinha lá no recinto lá um quiosque de cigarro, eles estavam saindo para comprar cigarros, né? Na vizinhança, na redondeza. Eles sempre fumaram, ninguém nunca nem se preocupou com isso lá. A bebida é o perigo da embriaguez? É o perigo da embriaguez. Vai dizer que não pode beber? Não é assim, né? Não é assim. Você vai falar isso lá no tempo de Jesus lá, que o vinho e o pão era como o nosso arroz e feijão, aquele é tudo mediterrâneo, né? Pão e vinho é o básico da alimentação. Então não adianta tentar construir um conceito legalista que não tem respaldo nas escrituras, não tem respaldo no bom senso, não tem respaldo na humanidade. É melhor não beber? É melhor não beber. É melhor não fumar? É melhor não fumar. O problema é que esses que condenam absolutamente coisas que são temporárias e transitórias caem naquelas que são condenações, são condenadas sempre, são consideradas graves. Esse é o grande problema. Porque todos os pecados estão sendo justificados. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Meu irmão, tem alguém sangrando a sua fé. Tem um vampirão espiritual aí, usando a sua fé, que deveria estar totalmente depositada em Jesus, né, enchendo bolsas de fé em outras coisas. A fé em Cristo deve nortear a nossa vida. E essa fé deve moldar o nosso caráter e a nossa personalidade, para que vivamos em obediência a Deus. Tá? No seu trabalho, no seu dia a dia, no seu culto, na sua adoração coletiva, pública, né? Na sua devoção particular, na sua devoção pessoal. Tudo isso deve nortear a nossa vida. A nossa fé, ela não é abstrata, tá? A nossa fé não é mera contemplação. A nossa fé não é uma questão de entretenimento. A nossa fé abrange o nosso ser no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo conclui: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus não é Deus só dos judeus. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é igualmente Deus de todos os povos? Evidentemente que sim. Dos gentios também, visto que há um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. A fé em Cristo, a fé na justificação dada gratuitamente, operada por Cristo, revelada em nós pelo Espírito Santo, nos leva à conclusão de que Deus não se permite limitar por questões político-religiosas ou de nacionalidades. Deus nunca foi Deus só dos judeus. Deus nunca foi Deus só do povo de Israel. Deus é o Deus e Pai de toda a humanidade por Ele criada, de toda a humanidade por Ele vivificada. Deus é o Deus e Pai de todo ser que respira, caminha sobre a terra aqui, professando ou não o nome do Senhor Jesus.
Ele está debaixo da justiça, da santidade, da ira e do amor de um só Deus, é o mesmo Deus. Se consciências não foram despertadas para essa realidade, como Paulo culpa os judeus, Paulo também culpa a igreja. Mas Paulo está falando para uma igreja nascente, para uma igreja pequena, para uma igreja sofrida, né? Que estava ali aos pés do inimigo, o imperador romano, Deus pagão. Tá. A criança cresceu. Ganhou força, forma, sabedoria, e agora? Essa é a questão. Esse é o ponto. O que a igreja de Deus, o que a igreja de Cristo tem transmitido para o mundo, para a humanidade? O que se enxerga quando se olha hoje para a igreja de Jesus Cristo? Porque se for para falar de justiça, eles têm aqueles que falam de justiça. Se for para falar de amor, eles têm aqueles que falam de amor entre eles. Mas e de redenção? De estabelecer a paz com Deus pela fé em Jesus Cristo. Não por obediência legalista. Não por sacrifícios absurdos. Mas pela fé decorrente do amor de Deus manifestado através de Jesus Cristo. A igreja está apta a isso? Nós confiamos e celebramos esse amor em nossas vidas? É o que eu falei. Nós permitimos ser tocados pelo outro, para que o poder de Deus, para que a virtude do Espírito se manifeste através das nossas vidas, ou torcemos a cara, atravessamos a rua e evitamos a conversa, porque julgamos aquela pessoa indigna, inapta, ou que aquele momento não é apropriado, porque este ou aquele pode estar vendo e pensar algo, mas este ou aquele sempre pensa absurdo. Este ou aquele, ou este ou aquela a quem você se refere nos seus pensamentos aí, só pensa absurdos, só fala absurdos. Só desconstrói a verdade. Nada tá bom, ninguém é bom, nada satisfaz. Eu temo que essa pessoa não viva o Evangelho. Mas se você quer viver o Evangelho da graça salvadora em Jesus Cristo, você terá, em algum momento, que correr o risco de ser tocado pelo outro. Né? Como o leproso correu, se lançou aos pés de Cristo, no seu ódio, na sua raiva, na sua fúria, no seu desespero. Fez uma confissão por meio de uma acusação, e Jesus tocou naquele homem, né? A lepra, as pessoas hoje chamam mal de Hansen, tenho nada contra o Dr. Hansen, né? Mas mudou o nome porque havia um estigma. A lepra pode ser e é curada com tratamento gratuito em qualquer posto de saúde, tá? Ela não só pode, como ela é curável, plenamente curável. A indústria farmacêutica tem medicamento suficiente e de graça para tratar dessa e de outras enfermidades. Mas o terrível dessa doença, principalmente naqueles dias, é que por ser contagiosa, não é de fácil contágio, né? Mas por ser contagiosa, ela excluía, né? E lepra naquele tempo era quase tudo. Qualquer problema de pele já taxava de lepra e você estava abandonado. Então essa pessoa vivia ilhada, isolada, doída, sofrida, perdeu tudo. Foi arrancado tudo dele. A lepra é usada como símbolo do pecado, que nos afasta do amor e da comunhão com o Pai.
Ela nos exclui da presença do Todo-Poderoso. O leproso vivia da misericórdia daqueles que levavam comida, alimento e largavam lá. Esse homem, para ele ter chegado até os pés de Cristo, ele deve ter levado pedrada, paulada, chute, né? Porque ninguém quer ficar doente. A presença do leproso, pelo menos na comunidade judaica, era abominável. A pessoa não podia entrar na vila, tá? Alguém levava a comida até lá fora, a pessoa pegava e ia, mas ele não era mais ninguém, ele não era nem gente. Ele era só o leproso. Ele não tinha mais um nome pelo qual ele era chamado. Ele não tinha mais uma referência à família. Ele era abandonado, excluído. Esse homem, para chegar ali até Cristo, ele enfrentou pedra. Pedra mesmo, não é figura de linguagem, não. Porque ninguém tocava, mas para tacar pedra, ninguém curava, né? Mas para dar uma paulada, um chute, esse homem enfrentou a sua condição terrível e chegou até Cristo. E Cristo, no ato de curar esse homem, no ato de reintegrá-lo, no ato de trazê-lo a si, ele toca nesse homem. E aquele homem foi curado. Muitas pessoas, para serem curadas, não será por uma brilhante pregação ou por uma exposição magnífica do Evangelho ou das doutrinas principais. Elas vão precisar tocar em você. Elas precisarão saber que você se importa. Elas vão ocupar o seu ouvido com a história delas. Elas vão preencher o seu campo visual com o pecado que as contaminou. O que eu tenho visto, o pecador, ele está clamando pela cura, pelo perdão. Ele não achou o cristão, né? Preocupado demais em parecer, ocupado demais em demonstrar certas coisas e incapaz de refletir a glória de Deus e o amor de Deus. Está esperando dons para ver milagre, quando na verdade dedicar tempo ao outro pode ser o suficiente para que o Espírito de Deus realize salvação nessas vidas. Nós vemos todo dia aí, quando você liga a TV, quando você liga o rádio, a internet, a lista de pecados que assola a humanidade. Mas a cura é a mesma. A cura é uma só. É o perdão de Deus. É o amor de Deus Pai, manifestado fisicamente através de Jesus Cristo. Não é poder fantasmagórico. E se tocar em você? E se você precisar ouvir o que você não quer ouvir? Esse é o nosso desafio hoje. Uma igreja frágil, personalidades não moldadas, caráter que não foi testado ainda no atrito do dia a dia, ou que foi testado e quebrou. Mas se quebrou, meu irmão, o mesmo Deus que cura o ímpio, o pecador, que salva, é o Deus que te restaura. Ou você vai também se permitir dominar pela arrogância do pecador? Anunciando que o seu pecado foi demais. Foi para muita gente. Decepcionou muitas pessoas. Mas você acha que pegou o nosso Senhor Jesus Cristo de surpresa? Alguém realmente acha que naquilo que errou, naquilo que fracassou, naquilo que escorregou, realmente surpreendeu os céus?
Acha que Deus não estava preparado para trazer para si o que está perdido, ao mesmo tempo em que Ele cura o que está machucado e está com Ele? É o mesmo Deus. É a mesma graça salvadora. É o mesmo poder transformador. A menos que você não queira. Nisso eu sou um defensor desse quesito aí do livre-arbítrio aí. Se você quiser fazer oposição ao amor de Deus, só porque você está fraturado na sua alma, arrogante, achando que você era imune ao pecado, isso é contigo. Agora, se você se permitir descer desse pedestal do eu, do ego religioso, e admitir que a nossa condição de pecadores não diverge muito daquele que não conhece a verdade. A diferença é que nós somos sustentados e guiados pelo Espírito daquele que nos resgatou, que nos suporta, que nos carrega e que nos conduz. Não há uma apresentação de superioridade em relação a. Fomos chamados a uma filiação, a uma novidade de vida, a uma vida no perdão, a um viver no perdão, no amor, na graça e no poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não criou super-homens ou super-mulheres. Não criou seres acima dos demais. Da mesma maneira como Deus se fez homem em Cristo Jesus, nós que nascemos e vivemos no pecado, religiosos ou não, sabemos do mal que o pecado realiza na vida das pessoas. E sabemos da condenação, da ira reservada para essa condição. E sabemos da graça e do amor de Deus. O nosso compromisso com Cristo é trazer pessoas a Cristo. Trazer pessoas ao amor de Deus. A alertar pessoas de que todo ato gera consequência. Quer seja religioso ou não, todo ato leva a consequências. Toda atitude que despreza a Deus, todo processo, todo objeto de culto que é colocado em nossas vidas para ofuscar a glória de Deus é pecado. Ah, mas é a religião do cara, ele está lá adorando. Não, mas ele está adorando Deus através de Dagon. É abominável a Deus. Deus não aceita, Deus não admite. Porque quando você tenta diminuir o que é eterno ao que é terreno, material, físico e temporário, você corrompe a si mesmo. Você cria uma estrutura mental adulterada pela mentira que te cega em relação à verdade de Deus. A humanidade sofre. Sofre porque está cega. E a igreja sofre. A igreja sofre porque, apesar de enxergar, em muitos aspectos ela perde o contato, essa comunhão com o amor de Deus em ação. Nisso eu vejo uma falha dessa espiritualidade atual, né? Não, mas eu não tenho dom. Não, mas eu não sou evangelista, eu não tenho dom para isso. Não, eu não tenho ministério. Mas você tem vida. Você tem vida. Você é parte do corpo de Cristo. E não fomos chamados para um tempo de férias aqui. Fomos chamados para um compromisso muito mais importante, muito mais valioso, muito mais útil para o propósito de Deus do que
dons ou manifestações espirituais é o seu comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo. Acreditar, além de toda a aparência, que é possível. Acreditar, além de toda a realidade visível, que Deus é poderoso e fiel para salvar. Não iniciamos falando de Apocalipse com a intenção de proclamar um evangelho da condenação. Exatamente o oposto. Que a revelação de Jesus Cristo é para manter-se à frente da sua igreja e manter vivo o evangelho da salvação. Eu concordo com quem falou, né, e todos os velhinhos, né, cristãos concordam. Se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse estabelecido pelo menos duas ordenanças, né, o batismo e a ceia, ele sequer seria mencionado na igreja que ele criou através do tempo. E tristemente, de fato, só se fala de Jesus na celebração desses dois sacramentos aí, dessas duas ordenanças à igreja. Há quem inclua várias outras ordenanças, mas elas dizem respeito a toda a humanidade. A igreja em si tem essas duas aí, o batismo e a ceia. A nossa vida, eu não digo que ela precisa, eu digo que ela pode, pela graça e pela misericórdia de Deus, refletir mais. Talvez a sua depressão, a sua ansiedade, o seu medo, as suas dúvidas crescentes, decorrentes, sejam em função dessa necessidade de refletir o amor de Deus através de Cristo Jesus, através da sua vida. E eu creio que Deus assim o fará. Deus abençoe a todos. Permitindo Deus, retornaremos em breve.